Fala pessoal, bom dia mais uma vez. Estamos de volta, na verdade, né? Fazia um tempo que a gente não gravava aqui, trazia as atualizações semanais do mercado do boi gordo, do milho, da soja, falando um pouquinho sobre o mercado, mas estamos aqui de volta. Hoje, dia 20 de fevereiro, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o mercado pecuário, junto com a Laura, e também o Stefano Rodrigo para falar um pouquinho sobre o mercado de grãos. A gente vai trazer atualizações aí sobre o que está acontecendo, mas primeiro eu gostaria de pedir para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, seja no Spotify, seja no YouTube, enfim, qualquer das plataformas, para dar uma olhada lá no nosso relatório, no site da Grifato, na verdade, né, para dar uma olhada nos nossos relatórios que a gente tem soltado, e eu, inclusive hoje, provavelmente, né, dia 20 de fevereiro, a gente solta o relatório de ciclo pecuário, né, que vai ter uma composição de vários indicadores aí do ciclo pecuário, trazendo uma revisão sobre o que a gente esperava, o que a gente espera agora para esses próximos meses aí do ciclo pecuário, né? O que ele vai trazer aí de novidade, talvez. Inclusive com uma teoria que eu gosto de chamar da teoria da grande queda, talvez, né? Da grande queda da produção global, que envolve quatro elos aí de uma corrente que, se unidos em 25, 26, no biênio 25, 26, podem trazer um problema global de carne bovina para esses próximos 2 anos. Então, acho que vale a pena acessar e entender sobre o que a gente está falando lá dentro desse relatório aí do ciclo pecuário. Então, para quem tiver interesse e quiser acessar, esse relatório vai estar disponível para todos os nossos assinantes, tá? A partir de hoje. Enfim, caso vocês queiram acessar, estão mais do que convidados a acessarem. Bem, e falando um pouquinho já sobre mercado, né? Acho que é importante a gente voltar aí o que está acontecendo no mercado nesses últimos meses e semanas, né? Acho que a gente nem precisa falar do que aconteceu em janeiro e nesses últimos dias de fevereiro. Acho que a gente entrou no mercado, a gente interrompeu o podcast aqui e voltou agora com o mercado um pouco mais baixista, né? Janeiro foi um mês relativamente bom de preços firmes, que começaram a ceder, na verdade, a partir do final de janeiro, mas que agora a gente está vendo um cenário um pouco mais estabilizado. Eu vou deixar até a Laura entrar mais profundamente nisso, mas o que a gente está olhando agora, pelo menos no boi gordo que eu estou vendo agora, é um mercado um pouco mais estabilizado e um mercado que está relativamente firme, tá? Eu tenho uma visão clara aqui sobre esse mercado, né? Que é um ano, particularmente eu enxergo o ano de 2024 parecido com o que foi 2018 e o começo de 2019 ali para o boi gordo, em que o preço não andava muito bem, o mercado estava muito bem equilibrado, digamos assim, né? A oferta e a demanda estavam muito bem equilibradas. Então, a minha visão e o que eu estou enxergando para esse ano de 2024, inclusive a gente trouxe naquela aula que fez, se não me engano, eu e o Rodrigo, né, Rodrigo, lá no começo desse ano, é um ano um pouco mais estabilizado de preço, mas isso não quer dizer que o preço não pode cair, subir, mas ele vai ter esses momentos aí de queda e alta menos intensos do que foram nos últimos 3, 4 anos. É um ano, digamos assim, um pouco mais estabilizado para a precificação do boi gordo é, em São Paulo e no Brasil como um todo, pelo menos é a nossa visão aqui. Isso não quer dizer que não vai ter sazonalidade, tá? E olhando para isso, a gente tem alguns indicadores que, na verdade, eu vou até esperar que a Laura venha trazer um pouquinho aí, e a gente vai debater sobre eles aí na frente, tanto exportação quanto oferta e os reflexos disso sobre preço. Eu vou deixar a Laura trazer um pouquinho sobre o que ela está vendo, e aí a gente debate em cima disso, tá? Então, Laura, eu já vou te chamar para a conversa. Seja bem-vinda para esse ano de 2024 aqui no podcast. A bola está com você. Obrigada, Iago. Mais uma vez agradecer aí, né, a participação de todo mundo que nos acompanhou durante todo 2023 e fazer o convite para que continuem nos acompanhando aqui em 2024. Em breve nós vamos lançar uma novidade aí para vocês. Vou deixar a Lígia contar, mas não sei se ela vai conseguir participar desse hoje ainda, mas em breve ela vai contar essa novidade para vocês aí que a gente está lançando. Mas fazer o convite para que nos acompanhe durante todo esse ano de 2024, que ainda vai ter muita coisa boa para a gente conversar aqui. Bom, e aí falando em mercado, né, só para contextualizar o que nós estamos enxergando, a gente teve um ano de 2023 muito desafiador, né? Foi o ano que apresentou a maior queda para a arroba bovina em um único ano da história, em um único ciclo e num espaço de tempo muito curto, né? Quem aí não se lembra do agosto, né? Foi bastante traumático para a gente do ano passado. E como você bem contextualizou, a expectativa para esse ano é que seja um ano, ou pelo menos era, né? De que fosse um ano de uma certa estabilidade, né? Depois dos preços já terem derrocado bastante no ano passado,
fosse um ano com uma certa estabilidade quando a gente fala tanto em abates e produção de carne, quanto também em preços, né? Isso acabaria refletindo em preços. Eu sempre falo que os preços eles são dados pela balança entre oferta e demanda, né? Então, quando há um desequilíbrio nessa balança, tanto do ponto de vista quanto do ponto da oferta, a gente vai ter um direcional aí para alta ou para queda dos preços. E aí, em 2023, nós tivemos realmente olhando para os números de abate, produção, etc., algo que justifique tudo aquilo que aconteceu, né? Nós tivemos a maior produção de carne para um único ano da história, então realmente muita carne chegando no mercado. E 2024 a gente tinha uma expectativa, né, de que fosse um ano de uma certa estabilidade no que tange à produção e abate. Porém, aí eu queria até trazer os números de janeiro, né, pelo menos os números preliminares que nós temos aí dos abates que foram divulgados até então, e nós já observamos um avanço significativo no número de animais abatidos. Como você contextualizou, os preços, né, durante o mês de janeiro nos surpreenderam até positivamente no quesito estabilidade, a gente viu os preços entrarem numa descendente aí, né, numa situação mais de desvalorização depois da segunda quinzena, algo que também já é típico para aquele período do mês, né? Mas nos primeiros 15 dias, pelo menos, foi um contexto de uma certa estabilidade, só depois que a gente viu os preços entrarem nessa situação de desvalorização. E quando a gente pega os números, né, nós observamos as escalas bastante alongadas, então flertando aí de 8, 9, 10, até 10 dias úteis na média Brasil, né, escalas muito alongadas por parte da indústria. E aí os números nos demonstram o porquê desse alongamento das escalas e o porquê também dos preços estarem cedendo aí, né? Então, em janeiro, nós tivemos um abate bastante numeroso, um incremento de 6% no volume de animais abatidos, quando a gente compara em relação a dezembro 23, então de um mês para outro, um aumento de 6% nos abates, e aí comparando dois mesmos meses, né? Então, janeiro 23 de janeiro 24, esse incremento foi de quase 600 mil cabeças a mais. Então, é muito animal a mais sendo chegando, né, aí na linha de abate. O que, Iago, até me deixa com um certo receio aí da nossa expectativa inicial de que fosse um ano de preços talvez um pouco mais flats, né, que a gente fala, né, mais estáveis, assim, claro, né, respeitando aquela sazonalidade de safra, entre safra que a gente tem, mas esse aumento nos abates de janeiro tem me deixado, a gente até comentou isso esses dias, né, no particular aí, mas nos surpreendeu, né, e isso me deixou um pouco com um alerta, assim, em relação aos preços, o que podem ser dos preços esse ano. A gente já está vendo aí preços cederem, né, então se a gente olha para um boi em São Paulo, por exemplo, em China, que antes a gente via no início de janeiro a 250, alguns bons negócios mais pontuais a 255, hoje esse boi ele já está a 240, 245. Então, uma queda aí de cerca de R$ 10 por arroba, né? Em outros estados, essa queda foi ainda mais significativa e tem se intensificado aí nos últimos 10, 15 dias, né? Quando a gente olha para estados, por exemplo, na última semana, nós observamos Minas Gerais cair mais de 2,2%. Foi o estado que mais apresentou desvalorização na última semana, mas isso é um fator, digamos, pontual também, porque Minas Gerais estava com um preço muito inflacionado em relação aos demais estados. Estava vendo boi Minas e boi São Paulo praticamente no mesmo preço. Então, sem aquele ágio ou prêmio, né, que o estado de São Paulo recebe. Então, nós estamos observando esse contexto de desvalorização, sim, já há alguns dias, que intensificou aí do final de janeiro para cá, porém, eu tenho sentido que, apesar de nós estamos observando esse incremento no volume de animais abatidos que eu contextualizei para vocês, o mercado doméstico ele tem fluído um pouco melhor. Então, isso é um ponto positivo. O mercado doméstico ele representa 70%, tá? Dando um cenário macro, né? Claro que se a gente pega os últimos dias aí, a gente observou, sim, um consumo um pouco mais enfraquecido por chegada da segunda quinzena, mas falando num cenário macro aí do que a gente tem visto nesses quase 2 meses de 2024, eu tenho observado o mercado fluindo até relativamente bem, tá? Apesar dessa sobreoferta e tudo.
Agora o mercado doméstico mais derrapado, como eu falei, nessa chegada da segunda quinzena e pós-carnaval, tem todo esse contexto também. E acho que as notícias positivas que nos têm dado também é o mercado externo, que aí eu vou abrir já já para você, encerrando aqui a fala, para você falar que eu acho que tem bastante coisa interessante para a gente contextualizar. Mas em relação a preços, o que eu tenho enxergado daqui é um mercado, sim, com pressão baixista, porém com os pecuaristas agora conseguindo arbitrar um pouquinho mais na hora de negociar, isso varia bastante de região para região, né? Mas conseguindo agora com os passos um pouco mais firmes, eles conseguem arbitrar mais na hora da negociação. Isso está interferindo para que essa pressão de baixa não seja tão intensa como poderia ser, olhando para uma segunda quinzena e olhando também para essa sobreoferta que a gente tem identificado, e os dados de janeiro se comprovaram e provavelmente devem continuar aí também em fevereiro. Laurinha, eu acho que esse crescimento aí no comparativo anual, acho que só para trazer alguns pontos de oferta, tá? Acho que o abate de bovinos é o grande, um dos grandes gargalos aí, um dos grandes culpados para que o preço tenha caído tanto, tá? E aí até a gente fez um comparativo semestral, sabe? Desde o primeiro semestre de 2021 até o último semestre de 2023. O abate médio semestral aumenta de 2,3 milhões de cabeças no primeiro semestre de 2021 para 3 milhões de cabeças por mês, no segundo semestre de 2023. Ou seja, entre o primeiro semestre de 2021 e o segundo semestre de 2023, a gente tem um crescimento de 700 mil cabeças a mais por mês sendo abatidas no Brasil. Ponto. O crescimento entre janeiro 24 e janeiro 23 está numa ordem de quase 600 mil cabeças. Na verdade, até ultrapassa 600 mil cabeças, se você comparar os números aí que a gente está prevendo que vai vir em janeiro 24. Mas um fator interessante que tem me chamado a atenção, e eu acho que aí a gente começa a entrar num platô de crescimento da oferta, tá? Apesar de maio, junho, julho serem meses que historicamente entregam mais abate, assim, a gente está desde maio 23 abatendo em torno de 3 milhões de cabeças. E a gente não consegue, pelo menos o Brasil não está ultrapassando esse patamar de oferta. Ou seja, são 3 milhões de cabeças mês entregando em torno aí, acho que se eu não me engano, 600 a 700 mil toneladas de carne bovina por mês no mercado total, né? No mercado interno e no mercado externo. Isso chama atenção para mim que talvez esse crescimento anual percentual que a gente fala de quase 20%, né, 20, 30% no comparativo anual, que vem acontecendo principalmente desde maio 23, né, a gente tem crescido comparativamente anual, no comparativo anual, mais de 20% todo mês. Eu acho que esse crescimento anual vai começar a se interromper, não vai ser mais de 20%, porque a gente vai começar a travar nesse patamar de 3,0, 3,1, 3,2 milhões de cabeças. Eu não vejo a gente ultrapassando esse patamar de maneira tão volumosa. É óbvio que se a gente ultrapassar, e aí pode acontecer de um momento específico ter uma grande oferta de fêmea, e esse é o nosso receio que a gente já vinha pontuando desde o ano passado, sobre o problema do El Niño e as consequências sobre a pastagem, eu acho que isso sim poderia trazer uma oferta acima do que a gente espera para maio e junho. Mas o mercado, desde maio 23, ele tem trabalhado com 3 milhões de cabeças todo mês. E aí a gente bateu naqueles R$ 200, lá, 196 no final de agosto, voltou para os 230, 240, tentou flertar com os 250, aí começou a dar uma travada na negociação da carcaça e a gente volta agora para 230. Então o mercado, para mim, ele caminha dentro dessas bandas. Vai ter, obviamente, um momento de maior estresse, e esse, eu acho que, no momento específico, está até acontecendo, a gente está vendo isso acontecer agora. Pode ser que se aprofunde também ali durante o mês de maio, mas o que eu vejo agora é o mercado relativamente estabilizado, tá? Se a gente continuar com essa oferta, né, com esse crescimento de 20% talvez, no comparativo anual até o final do ano, mas se a gente continuar com 3 milhões de cabeças mês, todo mês até o final do ano, a gente tem 36 milhões de cabeças abatidas no Brasil em 2024, o que é um recorde histórico, tá? É um recorde. A gente nunca bateu mais do que 34,5 milhões de cabeças, então seria um recorde para o abate, mas que mostra, pelo menos para mim, nesse momento, que o mercado está dando conta desse volume, né? A gente está conseguindo jogar essa carne no mercado interno e no mercado externo. A gente teve esse abate recorde em janeiro 24 e o preço não voltou para aqueles R$ 200. Então, aparentemente, o mercado está mais estabilizado na minha visão, tá? Assim, não dá para cravar que isso vai continuar acontecendo,
mas fica mais difícil, pelo menos na minha visão, ocorrer aqueles R$ 200 que ocorreu em agosto 23. E É, aí, pode é falar, Laura, pode falar. interessante. É interessante isso, né, Iago? Porque a gente tem que contextualizar muito, nos perguntam aqui em relação à quaresma, em relação a feriados como a gente teve do carnaval, e isso que você trouxe é muito legal porque nos dá o contexto macro, né, que é o que eu estava comentando também. Então, no contexto macro, a gente está vendo sim uma produção de carne muito numerosa e crescendo aí, pelo menos em janeiro, né? Vamos aguardar os dados de fevereiro, que eu acho que vai dar um balanço legal para a gente. Mas, apesar disso, a gente ainda está conseguindo ver um mercado que hoje consegue consumir mais essa carne bovina, né? O mercado doméstico consegue mais consumir essa carne, e o mercado externo, bem legal também, né? Isso, exatamente. Acho que assim, só para falar um pouquinho de mercado externo, Laura, a gente tem visto o seguinte, como a China, esse já era um cenário até proposto lá atrás, a gente já vem olhando e observando isso, uma China perdendo espaço na participação das exportações e alguns outros países ganhando espaço que a gente nunca tinha visto até então. Eu vou dar o exemplo aqui do México. O México, em janeiro de 2024, comprou 4.300 toneladas do Brasil. É o maior volume que o México já comprou do Brasil na história. Cresceu mais de, quadruplicou, na verdade, as compras em relação ao mês anterior e veio muito forte. E aqui está uma teoria que a gente já vem falando aí há um tempinho, nos relatórios de exportação, nas reuniões que a gente tem tido com alguns clientes, sobre como talvez o México possa funcionar como um entreposto para que os Estados Unidos, que hoje enfrentam um processo de redução produtiva, aumento de preço da carne, compre mais carne do México. Como o Brasil tem uma cota de importação que não vale tanta pena, os Estados Unidos compra do México e o México compra do Brasil, e aí a gente tem uma conta um pouco mais equilibrada. Mas o fato a gente tem aumentado exportações para outros grandes players do mercado, que não a China, né? Então você pega a exportação para os Estados Unidos tá indo muito bem, a exportação para os Emirados Árabes Unidos está indo muito bem. Então a gente tem aí um contexto, basicamente, aí que está favorecendo, que está mostrando que a gente está exportando cada vez mais para outros países, reduzindo a dependência da China, tá? O que é uma ótima notícia no final das contas, porque a gente ainda está batendo grandes volumes, com preços relativamente ruins ainda, tá? Esse é um ponto, mas que a gente tem diversificado. Quando começar isso, não é se vai, é quando começar a ter um problema de oferta aqui no Brasil, a gente vai ter estruturalmente preços maiores também para exportação. E aí, só para fechar o comentário sobre exportação, os dados de ontem, das exportações semanais de fevereiro, né, mostram que provavelmente, depois de ter batido um recorde para o mês de janeiro, no janeiro 24, a gente bate um recorde agora, talvez, e é muito provável que aconteça em fevereiro 24, tá? Os números da segunda semana vieram bem fortes, bem acima do que era esperado. Então, a gente tem como consequência, uma grande probabilidade de que fevereiro 24 seja um recorde, tenha um recorde para o mês de fevereiro na história. E isso reforça mais uma vez esse sentimento que a gente está exportando grandes volumes. A China continua comprando e nunca vai deixar de comprar do Brasil, né? Acho que isso é fato, mas a gente tem conseguido diversificar nosso mercado exportando para outros grandes importadores globais. E me parece, tá, que é um cenário plausível de que algum tempo, daqui a alguns meses e até no final desse ano, talvez, é bem plausível que a gente libere dois grandes mercados importantes, tá? Esse assunto tem ficado cada vez mais recorrente, mas Japão e Coreia do Sul podem ser sim liberados para a carne bovina brasileira nos próximos meses, enfim, até o final desse ano, principalmente com essa movimentação que a gente tem visto de retirada de vacinação de aftosa. O Canadá liberou zonas ali de Rondônia, norte do Mato Grosso também foi liberado para exportação para o Canadá de carne bovina. Enfim, um cenário um pouco mais otimista e diversificado para a exportação brasileira de carne bovina. É um fato que a gente vai ter que ficar de olho. É, Isso é muito legal, né, Iago? Você falou dos dois novos mercados aí do Canadá. O Canadá está entre os 10 maiores países, né, importadores, ou pelo menos ali entre Canadá, Egito também, que é um outro país que tem aumentado ali o consumo de carne brasileira, né? Então, é muito interessante a gente ver essa movimentação, né, e essa consolidação do Brasil como grande fornecedor de carne no mercado global, não só em volume e preço, como era visto antes, né, mas também uma carne de qualidade e todo esse trabalho que a gente tem feito aí no mercado internacional. E como você comentou aí, nessa
essa liberação aí dessas novas áreas para o Canadá, foram 6 estados, né? Então a gente pega Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina já era liberado, Acre, Rondônia, Mato Grosso e parte do Mato Grosso e Amazonas, se eu não me engano. Isso, Acho que foram isso. esses 6 mesmo. E foram liberados só por terem sido notificados aí, né, certificados pela Organização Mundial de Saúde Animal, de que eram zonas livres de aftosa sem vacinação. Então, não é apenas uma liberação, mas talvez um caminho, né, que a gente esteja traçando para acesso a outros grandes países aí, que têm como exigência mais essas questões sanitárias e tudo. Perfeito. Exatamente. Agora a gente vai ver como é que vai ser os próximos passos, mas a gente tem caminhado bem. Acho que no volume, assim, a gente tem caminhado bem dentro das exportações. Mas é isso. Eu vou passar a bola agora para o pessoal dos grãos, Stefan e Rodrigo. Podem ficar à vontade, está com vocês aí. Então vamos lá. Bom, pessoal, prazer estar aqui de volta com todo mundo. Espero que acompanhem aí novamente, né, retomando aí a nova temporada do podcast. E como a gente vinha ponderando, né, lá no final do ano, nos últimos podcasts, né, a situação de precificação de soja, principalmente, né, tivemos uma derrocada muito forte da virada do ano, né, os últimos 5 dias de dezembro até o último dia 20 de janeiro, a gente viu a soja perder praticamente aí R$ 20 a saca, era o que a gente vinha ponderando de situação de retorno das chuvas no Brasil, situação da Argentina sobre um peso de contexto global, questões de China também que acabaram influenciando nessa questão de precificação de soja a nível internacional, demanda de China, questões de exportações dos Estados Unidos, enfim, tudo era o que a gente vinha retratando, mesmo com a perda de safra aqui no Brasil, né? Hoje a gente tem números ainda bastante divergentes em relação a isso, né? Acho que essa discussão ela fica para outro plano, em relação ao número de safra brasileiro, mas assim, independente do tamanho, é que o cenário está dado de preços, né? A gente viu quedas expressivas. Março agora a gente tende a entrar num movimento de mais pressão de oferta também, avanço de colheita, agricultor tem compromisso financeiro agora em março, abril também é um mês aí importante para essas questões, para o agricultor, então, principalmente ainda de curto prazo, a gente ainda pode ver algumas acomodações de preço aqui no Brasil. Hoje a gente tem colheita passando de 30%, vai ser uma colheita um pouco mais espaçada, né, um pouco mais pulverizada, seguindo o ritmo do plantio. A gente viu os prêmios derrocarem, recuperarem, sinalizarem uma estabilidade, e agora esse cenário ele ainda tende a pesar na precificação, né? Hoje a gente tem, acho que o Rodrigo vai ponderar mais sobre isso, né? Posição de fundos em Chicago vendidas aí praticamente há 10 semanas consecutivas. Não é de costume os fundos carregarem uma posição por tanto tempo nessa condição. A gente pode ver agora nessa retomada pós-feriados, né? Carnaval no Brasil, Ano Novo Lunar na China, feriado nos Estados Unidos também nessa abertura de semana, a gente pode começar a ver um movimento de recuperação das cotações em Chicago, olhando esse gatilho, que os fundos precisam de alguma notícia para iniciar um processo de recompra das posições, e o cenário de América do Sul. A Argentina ainda precisa de chuva, né? A gente tem aí pelo menos 40 dias para olhar qual que vai ser o contexto, né, da safra da Argentina, mas ponderando, né, tanto para a soja quanto para o milho, que a Argentina teve uma quebra muito forte ano passado e esse ano uma recuperação expressiva, né, de praticamente aí 100%, né, do que foi o ano passado, voltando para patamares normais, exerce uma pressão sobre o cenário mundial. Em relação ao milho, também a gente começa a ver o cenário doméstico que está relativamente confortável, a gente vê um cenário bem equilibrado. Não tivemos quebras expressivas esse ano de produção de milho primeira safra, é um ano normal. O sul e o sudeste está colhendo safra de milho verão. O plantio do milho primeira safra está em 45
20% da área, de acordo com indicação da Conab. É um ritmo acelerado, né? Só perde, se eu não me engano, por ano de 2021, 2022. Assim, quando a gente pega o percentual versus a área plantada em hectares plantados, é segundo maior área plantada até o momento, né? Nesse ritmo que a gente está seguindo. Então, a questão de redução da área plantada, ela está sim sendo contabilizada. Só que a gente teve um movimento em dezembro de plantio de milho iniciado, em áreas de soja que não foram plantadas ou áreas de soja que foram abandonadas. Então, a situação do milho, né, ela vem para um cenário de normalidade. O que chama a atenção para o milho é a questão de clima. Os mapas para março, abril e maio jogam chuvas abaixo da média para todas as regiões produtoras. E hoje, o nosso milho, ele está na B3, ele está precificado acima do cenário de exportação. Paridade de exportação hoje é 58, 59 reais a saca. O nosso milho na B3 para essas referências, ele está na casa de 63, 64. Temos todo um risco ainda de produção devido a cenário de clima, mas temos um cenário internacional que é muito pesado, né? Então, essa conta, essa equação da precificação do milho aqui no Brasil ainda depende do clima. Os próximos 90 dias é o que vai definir nossa produção, mas a gente pondera que o cenário internacional é pesado. O preço do milho hoje brasileiro está caro para o cenário internacional, mas para o cenário doméstico ele está relativamente ok. Então, esses patamares hoje de milho, tanto para quem planta quanto para quem compra milho, para quem demanda milho, é interessante sim fazer proteções aí, né, para quem planta, uma proteção contra o fim do mundo e para quem consome, né, iniciar algumas posições de compra para confinamento, para granja, para ingrediente, para quem é empresa de nutrição animal, enfim. Então a gente já vem colocando essas ponderações, né? O milho na B3 ele está no patamar que estava em setembro do ano passado, que foi quando o milho entrou numa situação, saiu do fundo do poço, entrou numa situação de estabilização, e a partir disso aí, todo o contexto climático que a gente viu, deu um squeeze aí que o milho bateu 70. O milho pode bater 70 novamente? Pode, vai depender do nosso contexto de clima. Mas a gente ressalta, o milho tem um teto de preço, balizado aí pela paridade de importação. Provavelmente aí na casa de R$ 75 a saca, que é o que a gente tem sinalizado aí pela conjuntura internacional. Então, acho que esse cenário de milho ainda está muito em aberto. Para quem consome, está interessante comprar. Para quem é produtor de grãos, está interessante avaliar alguma posição de venda, assim, de proteção contra o fim do mundo, né? Se a gente tiver uma safra normal, mas a gente pondera, tanto para a soja quanto para o milho, o cenário internacional é pesado, mas isso tem reflexos no cenário doméstico. E aí queria passar para o Rodrigo, o que ele traz aí de novidades. Bom, vamos lá, Stefan. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Feliz em retornar aqui ao podcast junto à equipe da Agrifato e a todos os ouvintes. Bom, vamos começar pelo cenário de precificação em Chicago, né, que está bastante conturbado ao longo dessas últimas semanas, tanto para soja quanto para o milho. Na última quinta e sexta-feira, nós tivemos o Outlook Forum do USDA. É o primeiro evento, a primeira conferência que traz as primeiras impressões sobre a temporada 24-25 nos Estados Unidos e que mexe, né, com o mercado aí de commodities agrícolas em Chicago. Um ponto interessante é que para o milho, apesar da redução de área no comparativo com a temporada atual, né, 23-24, o órgão norte-americano ele coloca os estoques finais ainda acima da temporada 23-24, em termos percentuais, cerca de 16,57%, né? O que tende a ser baixista para as cotações em Chicago. E para a soja, um cenário ainda mais desafiador nesse comparativo entre as temporadas, né? O USDA coloca um aumento de área
um aumento de produção e um aumento dos estoques finais em 24, 25 no comparativo com 23, 24. Se a gente observa só os estoques finais, é um incremento entre as temporadas de 38,10%. E isso trouxe um tom a mais de baixa para as cotações em Chicago, que já seguem em tendência de baixa, tanto milho quanto soja. Pegando o gancho no que o Stefan falou, né, eu vou trazer as posições dos fundos de investimentos, mas se a gente compara até o fechamento da última sexta-feira, né, essa variação semanal de sexta a sexta-feira, a soja em Chicago, tanto o vencimento março quanto o vencimento maio, eles contabilizaram a 9ª semana consecutiva de queda. Se a gente pega até o fechamento dessa última sexta-feira, o vencimento março fechou a 11,72 dólares o bushel, e os fundos de investimentos, né, eles acumularam vendas líquidas, né, eles seguiram vendendo semana a semana na soja, né, olhando futuros e opções, foi a 13ª semana consecutiva de venda na soja grão, e o dado que saiu na última sexta-feira, né, dia 16, que contempla a posição dos fundos até o dia 13 de fevereiro, esse dado até o dia 13 para a soja grão é a 5ª maior posição líquida vendida de toda a história em Chicago. Então, é esse cenário base, né, os preços fragilizados, acumulando semanas consecutivas de queda, e os fundos chegando a patamares recordes aí na ponta vendida, algo que a gente vem observando bastante. Isso, inclusive, sai nos nossos relatórios semanais, e fiquem ligados também nas nossas redes sociais, que a gente vai fazer um post a respeito disso. Para o milho, um cenário similar, né, uma tendência de baixa em Chicago, tanto no curto quanto no médio prazo. Os fundos de investimentos, também nesse dado que saiu na última sexta-feira, que contempla a posição até o último dia 13 de fevereiro, é a 2ª maior posição líquida vendida de toda a história, olhando futuros e opções, né, para o milho é um saldo vendido de 341 mil contratos, então está chegando perto aí de um pico, né, vendido, que foi em abril de 2019, né? Para a soja, só trazendo o número, né, eu comentei, mas não trouxe o número aí absoluto, que é um saldo vendido de menos 134.500 contratos. Então, um cenário bastante desafiador, né, os preços em baixa, mas a gente continua monitorando e colocando os principais movimentos aí em nossos relatórios, trazendo aqui nos podcasts. Lembrando que ontem foi feriado nos Estados Unidos, né? Bolsa de Chicago ficou fechada, né? Foi President's Day. Hoje abriu pela manhã a bolsa. No momento a gente está tendo um movimento positivo, tanto para o futuro de milho quanto para o futuro da soja. Soja aí acumulando alta acima de 1%, então é algo a se monitorar. Agora, trazendo para Brasil, preços futuros na B3 de milho seguem dentro de um range de preços, tanto observando o contrato março até os vencimentos mais longos. O março 24 na tela agora negociando a R$ 64,70 a saca. E um dado interessante é que o preço físico, né, se a gente observa o indicador CPEA Milho Campinas, ele está negociando na casa dos R$ 62 a saca, desde o dia 9 até o dia 19, né, até o dia de ontem, que é a última referência que a gente tem. No dia de ontem, o indicador CPE ele veio a R$ 6.257 a saca, mas desde o dia 9 ele não perde nesse patamar e nem ultrapassa, ele negocia nessa faixa dos R$ 62 a saca. Para a soja Paranaguá, o indicador CPEA no dia de ontem veio a R$ 119,05 a saca. E aqui sim, eu até trouxe esse dado, o Stefan comentou isso no início da fala dele. Se a gente pega a primeira cotação, né, para esse ano de 2024 do indicador CPEA Paranaguá, ele foi de R$ 141,65 a saca, né, o indicador no dia 2/1. E se a gente compara com esse mesmo número, né, do dia de ontem, 119,05, a gente está falando de uma diferença aí de mais de R$ 20 a saca, R$ 22,60 a saca. O que é diferente para o milho, né? Essa
houve uma queda sim, nós tínhamos patamares mais elevados para o milho também no início do ano, mas a queda não foi tão forte, né, tão proeminente como observado para a soja. Acho que esses foram os principais movimentos que a gente teve aí ao longo das últimas semanas, recentemente, e é isso. Mercado de grãos. Não sei se o Stefan tem alguma pontuação a mais, ou pessoal de pecuária. É isso então, né? Stefan, acho que não tem mais nada para trazer para a gente. A gente pode tocar então. Agradecer mais uma vez vocês, obrigado por estarem aqui. Mais uma vez, reforçando, tá, o convite para todo mundo que estava aí no começo do podcast. Hoje sai relatório de ciclo pecuário. A gente tem algumas novidades aí também para sair do podcast. Fiquem atentos aí. E agradecer a todo mundo que está nos escutando aí novamente por mais um ano. E até semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada, turma. Boa semana. Valeu, Obrigado, turma. pessoal. Boa semana.